falando aqui nessa noite sobre o que é o lúdico na educação infantil, né? Como é que a gente usa o lúdico na educação infantil. E eu já separei aqui uma história para contar para vocês que, olha, boa noite, pros. Vamos conversando. Quem for chegando vai se apresentando, vai falando de onde está, em que estado vocês estão, em que cidade vocês estão, para a gente começar a conversar sobre o lúdico na educação infantil, né? Todo mundo fala hoje, as atividades precisam ser lúdicas, a gente precisa usar o lúdico, mas o que é esse tal desse lúdico, né? Do que é que a gente está falando? Eu demorei um tempo até entender o que era esse tal desse lúdico, tá? Demorei um bom tempo para entender o que era esse bendito. E eu sofri um pouquinho nesse processo. Porque quando falavam de lúdico para mim, eu já imaginava uma sala, aquela sala de educação infantil dos sonhos, sabe? Toda colorida, né? Cheia daqueles painéis bonitos de EVA, que quando a gente vê na internet, ou a gente fica enlouquecida para comprar, ou a gente passa horas fazendo. Vocês também têm isso? Né? De ver aqueles painéis maravilhosos de EVA, de chamadinha, de calendário, tempo, né? E aí, ou a gente quer comprar tudo, ou a gente passa dias fazendo aquilo. Quem que já fez isso? Conta pra mim. Né? E aí a gente vira as doidas do EVA e da cola quente. E aí, às vezes, a gente passa lá bastante tempo fazendo, né? Confeccionando, e quando vai para a sala, as crianças não estão nem aí. Já aconteceu isso com vocês? De fazer alguma coisa pensando em ser atrativo para as crianças, né? Em ser chamativo para as crianças. E aí, quando você leva para a sala, eles não estão nem aí. Já aconteceu isso com vocês? Né? Já aconteceu isso comigo com painel, já aconteceu isso comigo com um recurso que eu fiz. Já comprei curso de contação de história, né? E aí a gente tenta fazer aqueles fantoches, fazer bonequinho. A gente quer ter um avental para contar história. Quem que tem dessas também? Conta para mim. Deixa eu saber se vocês estão passando pelo mesmo que eu já passei até descobrir o que era de verdade. Né? Porque senão também não adianta ficar aqui falando e não saber se está conversando com o que vocês precisam. Já aconteceu de vocês fazerem um recurso, né? Ou investir em um recurso, e aí quando chegou na sala as crianças não estavam nem aí. Elas interessaram ali 2 minutos, 5 minutos no máximo, e perdeu a graça, acabou. E aí você mais passa a raiva com aquilo tudo do que de fato te ajuda com as crianças. Já aconteceu isso com alguma de vocês? Contem para mim. Conta que eu quero saber. Vocês estão muito quietinhas essa semana. Vocês estão quietinhas demais. A gente gosta de falar, né? A gente gosta de conversar. Então vamos conversar. E aí quando eu estava fazendo faculdade ainda, né, que eu entendia que o lúdico era tudo isso, eu fiz 2 cursos de contação de história. Por falta de um, eu fiz 2. Aprendi a mexer com EVA, aprendi a mexer com feltro, fiz acervo de um monte de coisa, né? Então eu sou a louca dos acervos aqui, tem um monte de coisa. E aí eu descobri que nada disso funcionava se eu não soubesse de fato como usar. Então, não adianta a gente fazer o curso de musicalização na educação infantil, não adianta a gente fazer o curso de contação de história, não adianta a gente comprar lá os painéis bonitos de EVA, se a gente não souber o que a gente faz com tudo isso, tá? Quando eu entrei na Prefeitura de São Paulo, lá em 2015, a minha turma era muito difícil, já contei isso para vocês algumas vezes.
E aí, um dia eu fui pedir ajuda pro meu coordenador. E eu falei assim para ele: Ricardo, eu não consigo dar conta dessas crianças. Tá muito difícil para mim. Eu não sei o que eu faço. E ele olhou para mim nessa conversa e falou assim: Cris, o professor tem todo um jeito de falar, né? E a gente tem um lado meio que teatral. Eu olhei para ele e a minha vontade era de chorar. Porque ele falava isso para mim, eu falava assim, pronto, agora eu fiz pedagogia, né? Vim aqui para ser professor e ele fala para mim que eu tinha que ter feito teatro. Eu não entendia o que ele queria dizer, ele também não soube explicar e eu fiquei naquele sofrimento o ano inteiro. E tudo que eu levava não funcionava, óbvio, tá? E aí o que eu fui fazendo? Eu fui testando algumas coisas. E eu percebi que conforme eu ia testando, a forma como eu apresentava esses recursos para as crianças valiam muito mais do que o recurso em si. A forma como eu levava isso para minhas crianças era muito mais significativa do que o que eu estava levando, né? Então, o que eu percebi? Esse lado teatral que ele queria me dizer, né, que ele estava tentando me falar, é muito do lúdico na educação infantil. Então, quando a gente vai pedir silêncio, por exemplo, para as crianças pequenas, não adianta a gente falar assim, gente, vamos fazer silêncio porque eu quero falar. Né? Precisa ser de uma outra forma. Precisa ser algo que esteja envolvido no universo infantil. Então, a gente pode fazer isso com uma música, a gente pode fazer isso com uma brincadeira. E a gente não precisa comprar um curso novo para aprender a fazer isso. Tá? A gente não precisa investir em algo novo. A gente pode usar o repertório que a gente já tem. Então, quando eu vou pedir silêncio, por exemplo, eu posso fazer uma brincadeira de seu mestre mandou. E aí, dentro do seu mestre mandou, eu vou fazendo alguns comandos para essas crianças e vou direcionando elas para onde eu quero. Então, se eu percebo, por exemplo, que a minha turma está muito agitada naquele dia, né? É um dia que eles estão muito agitados. É muito melhor que essa agitação seja direcionada e eu saiba para onde está indo, do que eles fiquem agitados aleatoriamente. Tá? Então, dentro da brincadeira do seu mestre mandou, eu vou pedir para que eles pulem, eu vou pedir para que eles batam na mesa, eu vou pedir para que eles batam os pés. Eles vão se agitar, mas vai ser um direcionamento que eu sei para onde está indo, né? Eu sei para onde está indo, tá? E aí eu vou direcionando isso para acalmá-los. Então, primeiro eu direciono a agitação das crianças e eu vou trazendo eles para calma. Então, não adianta só eu querer que as crianças façam silêncio. Né? Se eu vou contar uma história, se eu planejei uma história para aquele dia e eu quero muito contar, né? Eu não posso deixar para um outro dia, eu quero muito contar a história naquele dia. Então, eu posso fazer dessa forma. Tá? Eu vou direcionar a agitação das crianças e eu vou trazendo elas para calma. E quando elas estiverem calmas, aí sim eu vou dar continuidade na minha atividade. Eu vou dar continuidade com aquilo que eu planejei. Tá? Não precisa, né, a gente investir em recurso novo, em curso novo. A gente pode usar o que a gente já tem. Da mesma forma, então a turma veio para calma e na hora da história eles começaram a se dispersar. Né, começaram a prestar atenção nos mínimos detalhes das imagens do livro. Acontece isso com vocês? Às vezes tem uma folhinha lá, uma folhinha verde no meio da grama com um verde diferente e as crianças, ao invés de prestarem atenção na leitura, conseguem ver que o tom do verde é diferente. Acontece isso com vocês? Já aconteceu? Ou são só as minhas crianças que fazem isso? Ou então a gente está lendo sobre alguma coisa, né? E aí, do nada, surge um cachorro que foi passear com a mãe e o sorvete caiu no chão. Acontece isso com as crianças de vocês também? Ou é só comigo? É só comigo que acontece isso? Na minha turma, sempre tem as crianças, né, que tentam levar trazer para a leitura
coisas que elas vivenciaram fora. E o que a gente faz? Ao invés de ficar naquela, ô fulano, presta atenção, ô fulano, eu tô lendo, ô fulano, agora é a hora da leitura, ô fulano, a história. E aquilo deixa de ser prazeroso, tanto para as crianças, quanto para a gente, quanto professor. Ah, isso deixa de fazer sentido. Então, o que a gente faz? Se ele está falando, né, ele olhou lá na imagem e ele viu uma borboleta. E ele achou linda a cor da borboleta e não para de falar da borboleta. Usa a borboleta. Então, olha, o coleguinha aqui achou no livro uma borboleta. A gente conhece uma música que fala de borboleta? E aí a gente canta a música da borboleta, a gente explora essa borboleta. E aí no final da música a gente fala assim: será que lá na nossa história a borboleta também vai cozinhar? Vocês acham que ela vai cozinhar? E aí a gente traz as crianças para a história de novo. Né? E aí no final da história a gente tenta o quê? Conectar tudo isso. Né? Então, se a borboleta era só parte da ilustração, você pode trazer isso. Vixe, a borboleta nem cozinhou. Mas o que mais que aconteceu na história? Né? A borboleta não cozinhou, mas o que aconteceu? O que a gente aprendeu? E a gente vai direcionando as crianças. Não precisa ser sempre da mesma forma e nem sempre vai ser como a gente planejou inicialmente. Mas usar o lúdico é ter esse repertório de ideias. Tá? O lúdico, ele não é sobre ter um monte de coisas à disposição. Não é sobre ter um monte de recursos materiais. Não é sobre ter ali investido um monte de apetrechos para a gente usar. Tá? O lúdico, ele está falando sobre repertório. O lúdico é como a gente faz para conduzir as crianças. Tá? Então, não necessariamente vai ser sobre recursos. É legal quando a gente traz um recurso diferente? É muito legal. Só que a turma ela precisa estar preparada para isso. E não adianta a gente trazer um recurso maravilhoso se esse recurso está aparecendo só pela vontade do professor. Esse recurso ele precisa ser maravilhoso, mas ele precisa conversar com a vontade das crianças. Tá? Então, se eu faço, por exemplo, um fantoche de Dona Aranha, né? Vou produzir aqui um fantoche de Dona Aranha. Se essa aranha não faz sentido para essas crianças, elas vão ficar 2 minutos com a aranha e elas não vão querer mais. E aí essa aranha começa a virar outras coisas. E a gente passa raiva, a gente fica brava. Porque as crianças não estão prestando atenção. Tá vendo como elas são terríveis? Mas não faz sentido. Tá? Quantas vezes a gente, enquanto adulto, não chegou numa reunião pedagógica, por exemplo, que a gente não recebeu pauta antecipadamente, e a gente chega e pensa assim: essa reunião vai falar de quê mesmo? A gente veio aqui para quê hoje cedo? Eu não podia estar dormindo? Não faz sentido. Para as crianças é a mesma coisa. Tá? Para as crianças é a mesma coisa. E aí, às vezes, né, antes da reunião pedagógica, a gestão vem perguntar: vocês precisam de uma formação sobre o quê? E aí vem uma formação direcionada. A gente sabe com antecedência o que vai ser feito. E aí a gente já chega falando: olha, hoje vai vir uma formadora, vai falar sobre isso aqui, né? Algo que a gente percebeu que está precisando. A gente já chega de forma diferente. Se para a gente, enquanto adulto, funciona dessa forma, para as crianças também funciona dessa forma, tá? Só que as crianças, elas não vão falar para a gente assim: olha, professora, eu quero que você traga para mim um fantoche de aranha para eu brincar. As crianças, elas não vão oralizar isso. A gente vai perceber isso dentro da rotina pedagógica. Então, se você tem um livro que aparecem ali animais de jardim e as suas crianças são fascinadas pela aranha, né? Elas passam ali um bom tempo olhando, observando. E aí, quando a gente sai para o parque, essas crianças vão atrás dos bichinhos e elas vão atrás da aranha. Elas ficam olhando nos cantos da sala, nos cantos da escola. Então, você percebe dentro das conversas que isso é um interesse delas. E aí você traz. Aí faz sentido para as crianças, tá?
Agora, se for só porque a gente quer, porque a gente acha legal, não vai funcionar, tá? Não vai funcionar. Na maioria das vezes, não funciona. São aqueles momentos que a gente passa raiva, que a gente fica bravo. E aí a gente fala assim: não vou fazer mais. Porque eu gasto tempo, gasto dinheiro, a gente investe e as crianças não querem nada com nada, tá? Então, para a gente evitar essas situações, a gente precisa observar essas crianças, certo? Tá fazendo sentido para vocês? Conversem comigo. Mandem aqui no chat se tá fazendo sentido para vocês. Manda no chat se tá fazendo sentido. Se vocês conseguem se reconhecer em alguma dessas situações. Vamos conversar. Vocês estão muito quietinhas essa semana. Vocês estão muito quietinhas. Precisam conversar. Para fazer sentido para vocês também. Senão, eu não sei se o que eu tô falando tá fazendo sentido para vocês. Né? Então, vamos pensar aqui mais algumas situações que a gente pode trazer esse lúdico para as crianças. Tá? Vamos pensar aqui no momento de saída, por exemplo, de entrega das crianças. Então, a gente tem aquele monte de crianças que estão ali alvoroçadas para a hora de ir embora. Esse ano, por exemplo, eu trabalho à tarde. Então, as crianças ficam da 1h até às 6h30 na escola. É um período de tempo grande. Então, na hora de ir embora, elas já estão cansadas, elas querem ir embora, elas querem sair. Elas querem sair de qualquer jeito. Só que nós temos a responsabilidade de saber para quem é que a gente está entregando essas crianças, né? A gente precisa saber quem está saindo, quem está buscando, com quem que ela está indo. Então, não dá para ser um momento em que as crianças estejam soltas, tá? Elas precisam estar mais calmas, elas precisam estar mais tranquilas. E como é que a gente faz isso? Não dá para começar a organizar as crianças 2 minutos antes de ir embora. Né? A gente precisa aí de um tempo para organizar essas crianças, para trazer essas crianças para calma, tá? Então, a gente vai mandar essas crianças ao banheiro, a gente vai preparar a mochila, a gente vai entregar o que tem que entregar, né? Professores que trabalham aí com agenda, com copinho, enfim, essa rotina de educação infantil que a gente já conhece. Então, a gente vai guardar tudo isso, vai organizar tudo isso. E como que eu faço, tá? A gente sabe, a gente já viu, a gente já conversou que o tempo de concentração, de foco das crianças é pequeno, tá? Então, não adianta eu colocar eles sentadinhos 10 minutos antes. Porque quando for na hora de ir embora, eles vão estar agitados novamente, porque eles já vão perdendo o foco. Então, eu conto 2 minutos antes de abrir o portão, tá? Com tudo isso já pronto, né? Então, banheiro, mochila, agenda, tudo bonitinho. 2 minutos antes eu começo a trazer essas crianças para calma. E o que que eu faço? Eu faço a brincadeira do descansar. Tá? E aí, quando eu falo para eles que é a brincadeira do descansar, muitos deles falam assim: "Pro, eu não quero dormir". Né? Eles vêm com essa coisa: "Pro, eu não quero dormir. Eu não tô com sono, eu não quero dormir". E aí a gente explica que eles não vão dormir. A gente só vai descansar o corpo, tá? E como é que a gente faz para descansar o corpo de uma criança? Eu coloco todos eles sentadinhos. Cris, mas todos os 35 sentam? Não, eles não sentam na mesma hora. Só que você tem grande parte das crianças ali. E depois alguns você vai ter que direcionar individualmente, tá? E isso acontece também com os adultos. Vamos lembrar que algumas coleguinhas, para entregar relatório, precisam que a coordenadora lembre elas, né? Que elas estão com 5 dias de atraso, por exemplo. Então, isso também acontece com os adultos, não é só com as crianças, tá? Mas você vai ter grande parte da turma que vai estar junto com você. E aí, o que eu faço com eles? A gente respira profundamente.
tá? E aí não é o direcionamento não é assim, ó. Agora nós vamos respirar, tá? O direcionamento ele tem uma entonação de voz, ele tem uma intenção por trás, tá? Então a gente vai pedindo e a gente vai fazendo junto com as crianças, tá? Então o que a gente pode fazer? A gente vai levantar as mãos e junto a gente vai puxar o ar bem fundo, tá? E a entonação de voz que você usa, ela é importante, tá? Então, se você fala isso bravo, você já vai deixando as crianças mais retraídas. Então, elas vão fazer porque elas estão vendo que você está brava, elas não estão fazendo e vivenciando aquilo de fato, tá? Precisa fazer sentido para as crianças. Então, a gente vai calmamente direcionando. A gente vai levantar a mão e vai puxar o ar bem fundo. E como você está levando essas crianças para um momento de calma, a gente vai falar isso tranquilamente, tá? Tranquilamente. Agora a gente vai baixar a mão e vai soltar o ar devagar. E a gente repete isso algumas vezes, até a gente perceber que eles estão minimamente mais calmos, tá? Automaticamente, né, depois de 3 vezes, 4 vezes que você faz esse movimento, as crianças elas já começam a ficar mais molinhas, tá? E aí tem criança que começa a deitar na mesa, tem criança que já começa a deitar no ombro do colega, e eu tenho crianças, e não são poucas, que dormem. Antes de ir embora, elas dormem, tá? Só nesse movimento do direcionamento para o respirar e prestar atenção na respiração. Tá? Muitas das crianças dormem, né? Quando o responsável chega, eu preciso ir lá e preciso acordar a criança. Só dela respirar mais profundamente e conseguir se acalmar, tá? Então, são coisas simples que a gente não precisa investir em curso, não precisa investir em informação para que a gente consiga fazer, tá? Outro exemplo. Contação de história, né? A gente precisa ter um ritual de contação de história. Não é só abrir o livro e contar a história, tá? Não é só abrir o livro e contar a história. Não é só olhar lá, né? Não é só eu virar aqui, hoje eu vou contar esse livro aqui. Aí eu tiro o livro da estante, abro para as crianças e vou ler. A gente precisa preparar essa história, tá? A gente precisa conhecer essa história. Tem diferença de você ler uma história para um grupo de crianças, tá? E você ler um livro de formação para você. Né? Você está lendo ali um livro. Paulo Freire, professor assim, tia não. Você tem uma leitura ali na sua cabeça. Né? Você tem uma entonação de voz na sua cabeça, que é constante. Tá? Geralmente é uma leitura constante. Quando a gente vai fazer uma leitura para criança pequena, essa leitura ela precisa ter entonações diferentes. Tá? Então, não adianta eu levar para essa contação de história um fantoche, um dedoche, um boneco, qualquer coisa, uma marionete, se essa leitura não for prazerosa. Não é que eu não vou levar nunca, mas é que eu vou fazer esse movimento de saber contar a história primeiro sem nada. Tá? Tá fazendo sentido? Tá dando para entender? Então, se eu vou falar lá, era uma vez, né, numa casinha encantada. Eu posso falar desse jeito. Ou eu posso falar assim: era uma vez numa casinha encantada, né? Percebe que vai dando vontade de saber o que tem na tal da casinha encantada? Até a gente quer saber o que tem na casinha encantada. Que eu também não sei porque eu acabei de inventar. Tá? Mas precisa ter esse encantamento na hora de falar com as crianças. E isso a gente vai fazer o tempo todo, tá? O tempo todo. Então, se eu vou sair da sala com as crianças, eu vou trocar de espaço, vou sair para um espaço externo.
Essas crianças, elas precisam saber para onde elas estão indo e o que elas vão fazer, tá? Elas precisam saber de onde elas estão saindo, para onde elas estão indo e o que elas vão fazer. Então, toda vez que eu vou sair com as minhas crianças da sala, a gente faz uma roda de conversa. Olha, nós estamos indo para o parque. Antes de ir ao parque, a gente vai ao banheiro. Eu explico para eles tudo o que a gente vai fazer até chegar no parque. Então, quando eles saem da sala, antes deles saírem da sala, a gente faz tudo de novo. E aí, ao invés de eu falar, eu pergunto e eles respondem, tá? Mas não é perguntar assim, para onde vocês vão? Né? A gente vai usar uma entonação de voz diferente. Quando a gente fala assim, a gente vai falar frases cantadas, a gente vai falar a frase ritmada, tá? A gente traz elementos musicais para essa fala. Então, você não precisa cantar de fato, mas a sua entonação, ela vai ser a mesma. A gente vai criando alguns rituais e a criança vai entendendo esses movimentos que a gente faz no decorrer do ano. Cris, e quando é que eu vou fazer isso? Você vai fazer isso no primeiro dia, você vai fazer isso no segundo dia, na primeira semana, no primeiro mês e o ano inteiro. Porque é um ritual, tá? Você vai repetir isso o tempo inteiro. Você vai fazer isso o tempo inteiro. E aí, nas primeiras vezes, as crianças, algumas vão estar ali de fato. Nas outras vezes, você vai ter um grupo maior de crianças. E aí, no meio do ano, você já tem todas as crianças junto com você. Tá? Então, mesmo que a criança, né, na hora que você tá falando, ela tá olhando para cima, ela tá vendo o bichinho pendurado na parede, tá vendo a atividade do amigo que tá em cima da mesa, mas ela tá ali e ela sabe o que vai acontecer, só pela sua entonação de voz, tá? Então, a gente precisa fazer esses rituais. Na troca de espaço, conversar com as crianças e antes de sair do espaço, perguntar para elas e elas respondem, tá? Para onde nós vamos mesmo? E aí elas vão te responder. E depois a gente vai para onde? E elas vão te responder, tá? Na minha unidade tem uma rampa. Antes da gente sair da unidade de fato, tem uma rampa. E geralmente quem vem atrás de mim fica muito bravo. Porque eu paro as crianças na rampa toda vez. E pode ser quem for, pode ser uma outra turma, pode ser a diretora, eu já parei a supervisora ali. Porque é ritual meu com as minhas crianças, faz parte da minha prática pedagógica. É importante para elas que elas vivenciem isso. Então eu faço. Tá? Eu paro as crianças na rampa para onde é que nós vamos. E é normal, né? Como a gente sai todos os dias para ir ao parque, quando a gente vai para um outro lugar, é normal que elas respondam ao parque. Porque elas fazem isso todos os dias. E aí eu faço a pergunta de novo: para onde nós vamos mesmo? E aí alguns já, não, a gente vai hoje para o teatro, a gente vai hoje na quadra, tá? Sempre vai ter um que vai te ajudar nisso. E o que vai te levar para esse conduzir as crianças? A sua entonação de voz, tá? Que precisa ser esse lúdico, tá? Precisa ser nesse tom de conversa, precisa ser nesse ritmado, precisa ser nesse cantado, tá? Para que chegue de fato nas crianças, para que elas consigam entender o que a gente está falando. Às vezes, quem que nunca deu uma bronca nas crianças? Então, eles fizeram ali uma bagunça, saíram correndo, todo mundo no meio do corredor. E aí você coloca todo mundo dentro da sala e você briga com as crianças. E aí passou 2 minutos, eles estavam fazendo a mesma coisa. Com quem que já aconteceu isso? Manda um eu aqui para mim, para eu saber. Manda um eu para eu saber. Quem que já deu uma bronca nas crianças, passou 5 minutos, 2 minutos, e eles estavam fazendo a mesma coisa? Comigo já aconteceu várias vezes. Várias vezes. A Tássia falando que ela sempre. A Luelle também falando que ela. Gente, quando a gente briga com as crianças, eles não estão ouvindo mesmo.
Quando a gente fala assim, parece que a gente fala e eles não estão ouvindo, é porque eles não estão mesmo. Tá? E aí, quando a gente briga, a gente precisa pensar por que é importante pra gente se brigar. Tá? Por que é importante pra gente se brigar? Porque muitas das vezes é algo nosso, tá? É algo nosso. Então, quando a gente fala assim, não é que você não vai chamar a atenção da criança, tá? Mas são crianças, geralmente são por crianças pontuais que a gente acaba brigando com todo mundo, tá? São crianças pontuais que a gente acaba brigando com todo mundo. Então, essa criança, ela precisa entender que tá errado. Só que se a gente chegar e conversar com ela, e aí é conversar, tá? E quando a gente vai fazer esse tipo de conversa, a sua expressão facial é diferente, a sua entonação de voz é diferente, mas você não vai gritar, tá? Você vai mostrar para ela que tá errado, você vai conversar com ela sobre isso, só que você não vai gritar, você não vai de fato brigar, tá? E quando foi que eu virei essa chave? 2019. 2019 eu tinha um aluno, tinha uma criança, que era muito desafiadora. Muito, muito mesmo. De pegar o tênis do coleguinha e jogar pela janela. Esse era o naipe da criança. E aí um dia eu vim nessa pegada de conversar com ele, de falar com ele, de, né, toda paciente com ele, o ano inteiro. E aí um dia eu falei assim pra ele: "Ô bonito, adianta eu falar com você? Não adianta eu falar com você." E eu tava brava. Eu tava brava. Mas eu não gritei com ele. E aí ele virou pra mim e falou assim: "Pro, às vezes não adianta não, mas eu gosto quando você conversa comigo." O danado ainda foi sarcástico comigo. Mas no outro ano, ele era uma criança que sempre estava correndo. No outro ano, ele andava no corredor. Ele andava. E aí eu olhei e falei: "Eu não acredito. Eu não acredito que ele tá andando no corredor." E aí eu fui conversar com a professora dele, né, com a professora daquele ano, e ela falava assim pra mim: "Cris, ele é outra criança. Essa criança que você fala aí, eu não sei quem que é não, né? Pelo menos agora, eu não sei quem é. Pode ser que no meio do ano ele mude? Pode, mas nesse começo de ano, eu não faço ideia de quem é." Então, às vezes, o nosso trabalho, esse trabalho é um trabalho que dá trabalho, né? Parece redundante, mas ele dá trabalho mesmo. E às vezes não é a gente quem vai colher, tá? Não é a gente quem vai colher. Quem vai colher é a professora do outro ano. Mas aí você pensa, né, que das crianças que você recebeu, dos alunos que você tem, quantos já não passaram por esse processo? Tá? Então, a professora do ano passado veio nesse caminho de conversar, né, nesse caminho de intervir, e aí, para esse ano, ele mudou de comportamento. Tá? Então, a gente sempre vai ter as crianças que já estão ali no caminho e as crianças que a gente vai ter que encaminhar. Todo ano vai ter. Todo ano vai ter. E tem criança que vai demorar, tá? Tem criança, vocês sabem que eu trabalho num céu, né? Vou pro céu todos os dias. Mas sou tão legal que me mandam embora. E aí, algumas crianças a gente consegue acompanhar na EMF, tá? Porque a gente tem colegas ali na EMF, a gente troca essas figurinhas. Então, tem criança que na EMEI dava muito trabalho, mas que na EMF tá tranquila. Ah, eles mudam quando eles vão para a EMF. Não, é o nosso trabalho que está refletindo. E quando a gente consegue usar esses elementos, né, usar essa ludicidade, flui muito melhor. Tá? A gente consegue, até às vezes, a gente mesmo colher o que a gente está fazendo. Tá? Teve uma turma minha, foi a turma de 2019. Eles eram muito agitados, muito agitados. Eu tinha várias crianças com problemáticas, né? Aquelas coisas que a gente conhece de educação infantil. E a turma em si era muito agitada, tá? Eles eram muito agitados. Então, eu comecei a levar meditação.
Mas não era aquela coisa, vou colocar aqui no celular e nós vamos ouvir e vamos meditar. Eu providenciei algumas histórias, tá? Providenciei algumas histórias e a gente ia fazendo esses movimentos, tá? De acordo com o que a história pedia. Então, mesmo durante a história, as crianças estavam em movimento, tá? E aí, num dia, eu tenho até uma foto dessa criança, depois eu vou colocar lá nos stories para vocês verem. Veio uma criança e falou assim para mim, a gente tá tá conversando muito alto. Né? A gente tá conversando muito alto. A gente precisa fazer mão de coxinha. E ele fazia assim, e ele fechou o olhinho para respirar. Eu tenho uma foto desse momento, eu vou colocar nos stories lá para vocês verem. Mas foi uma criança dos 35, né? Então ele já sabia que quando a gente estava muito agitado, que quando a gente estava nessa intensidade muito grande, a gente precisava fazer alguma coisa para se acalmar. E ele falou o quê? Vamos respirar. Né? Foi uma criança dentre as 35. Tá? Esse trabalho ele começou bem no finalzinho do ano e já tinha efeito. Mas é a forma como a gente vai direcionar. Tá? Às vezes, se eu tivesse levado olha, agora a gente vai fazer isso aqui, não tivesse surtido efeito. É muito mais sobre como a gente fala, como a gente direciona, do que sobre o que a gente está levando. Tá? Você pode levar ali uma colher para a sala de aula. A forma como você faz para essa colher aparecer, ela vai ter diferença na reação das crianças. Tá? Uma vez eu fui ao mercado e eu encontrei um maracujá cor-de-rosa. E na hora eu falei assim pro meu marido, eu vou levar porque eu vou levar para as crianças. Comprei um rosa e comprei um amarelo. E levei para as crianças. E quando eu cheguei, eu guardei isso dentro do armário. E quando as crianças foram chegando, eu fui falando assim para elas, vocês não sabem o que eu trouxe para a escola hoje. E aí elas já estavam enlouquecidas. Pro, o que é? O que é que você trouxe? O que você trouxe? O que é? É um bicho? E eles começaram a formar as hipóteses deles. E eu falei assim, é de comer. Aí é um bolo. Aonde tá? Então você já vai gerando curiosidade nessas crianças. Elas já vão querendo saber o que é. E eu fui apresentar esse maracujá cor-de-rosa para eles só depois do lanche. Né? Só depois do lanche. Era já quase 9h30 da manhã. Eles entraram às 7. Então eu fiquei 2h30 até chegar na atividade de verdade. Até chegar onde eu queria de verdade. E quando eu fui fazer a apresentação dessa atividade para as crianças, eu falei assim para eles: vocês vão sentar e vocês vão fechar o olho e não pode abrir, porque eu vou colocar lá em cima da mesa. E eles ficaram, todas as crianças, porque eles já estavam ali há um tempo envolvidos naquilo. Né? E aí, antes de apresentar, eu ainda falei para eles: que cor que é o maracujá? Ah, o maracujá é amarelo. E se eu falar que é rosa? Não, maracujá não é rosa, não existe. Né? Rosa eles começaram a falar, rosa é a manga, rosa é uma flor. Né? E até chegar na atividade de fato, foi todo um contexto, foi toda uma preparação para que desse certo. Tá? E aí disso a gente fez degustação, a gente fez desenho, a gente fez análise de textura, a gente fez levantamento de hipótese. Então, por que será que um era amarelo e o outro era rosa? Tá? E tudo isso é uma coisa importante. A aula hoje não é de relatório, mas hashtag fica a dica. Tudo isso a gente usa no relatório. Mas são coisas que a gente só consegue perceber quando a gente sabe como direcionar. Se a gente não sabe como a gente vai direcionar, a gente perde tudo isso. E aí a gente não consegue nem fazer a atividade que a gente tinha se proposto a fazer. As crianças não conseguem vivenciar de forma significativa. E aí, quando a gente vem para o relatório, a gente não sabe o que escreve. Porque está tudo desconectado. Então, como é que a gente faz, né, para ter bons registros? A gente precisa saber como direcionar. E como é que a gente direciona? Usando o lúdico na educação infantil.
tá? A gente precisa fazer uso desses recursos. Cris, como é que eu vou saber? Como é que eu sempre vou saber o que fazer? Você precisa testar. A gente precisa sempre testar. Então, às vezes, o que funciona numa turma não vai funcionar na outra, mas você precisa ter repertório. E para ter repertório, vou repetir de novo. Venho falando isso com vocês desde o início da aula e comecei a falar isso com vocês nos stories também. A gente não precisa comprar curso. Não precisa. Quais são as músicas que a gente tem da nossa infância? Vão mandando aqui para mim as músicas e brincadeiras da nossa infância. Músicas que todo mundo conhece, músicas que todo mundo sabe. As mais simples. Não precisa partir para a palavra cantada, para Marcelo Serralva, para o grupo Tri. Mandem aqui para mim as mais simples que a gente conhece, as músicas mais simples, as brincadeiras mais simples que a gente tem. Vão mandando. A Betânia mandou borboletinha aqui, ó. Eu já dei um exemplo com a borboletinha no início da aula. Né? No meio da história, você está contando a história. A criança se encanta pela borboleta que está ali só de enfeite, né? No meio das imagens do livro. E ela fica naquela borboleta muito tempo, ela fala, ela quer, e ela não sai da borboleta. Né? O que você faz? Você fica, ô bonito, fica quieto. A gente está contando a história, é hora da história, é hora da leitura. A gente está lendo, presta atenção. Ou você direciona. Olha, o colega gostou da borboleta. Que música que a gente conhece que fala da borboleta? Canta a música da borboleta. Né? Canta a música da borboleta. E aí, depois que cantou a música da borboleta, será que a borboleta da história também vai cozinhar? Será que ela vai fazer chocolate? Vamos lá descobrir? E aí você volta para a história. E quando você volta para a história, você tem um quê de curiosidade ali. A criança quer saber o que a borboleta vai fazer ou se ela não vai fazer nada. Tá? E aí, quando você termina essa história, você traz isso de novo. Ixi, a borboleta nem fez a comida, ó, nem fez o chocolate. Mas o que a gente conseguiu aprender com a história? O que tinha na história? Não tinha chocolate, mas tinha o quê? Tá? Então a gente vai direcionando. Ó, várias coisas que vocês mandaram aqui, dá para fazer a mesma coisa, ó. A música da Dona Aranha, a música do sapo. Caranguejo não é peixe. Né? Caranguejo não é peixe, a gente pode pensar em fazer uma dinâmica com as crianças antes dessa troca de espaço. Tá? A gente vai adaptando o que a gente já tem dentro do nosso repertório e a gente amplia isso para usar em outros momentos. São coisas simples que a gente já tem. Então, vamos pensar na brincadeira do morto-vivo, por exemplo. O morto-vivo, ele não precisa ter só 2 comandos. Ele não precisa ter só o comando de morto e vivo. Você pode fazer morto, vivo, cachorro. E ali você já cria um outro ambiente para as crianças. E quando elas ouvem dentro de uma brincadeira que elas conhecem de um formato e elas ouvem outro comando, a primeira reação é elas olharem assim, cachorro, né? Dá um tchutchu na cabeça das crianças. Mas elas gostam. E aí elas fazem o cachorro. E aí você traz de volta. Você começa com morto-vivo de novo. E elas começam a prestar mais atenção nos seus comandos de morto e vivo, porque elas sabem que em algum momento você vai mudar aquilo. Tá? Seu mestre mandou a mesma coisa. Né? A mesma coisa. Então, seu mestre mandou e você vai levando essas crianças para onde você quer. Seu mestre mandou pode ser, inclusive, a brincadeira de antes da história. Tá? Então, se você quer que as crianças façam silêncio antes da história, você cria ali, né, um direcionamento. Então, seu mestre mandou, e você vai pedindo as coisas, bater palma, bater o pé no chão,
dar um abraço no amigo. Seu mestre mandou. Você pode combinar antes algo que vocês vão fazer durante a história. Tá? Antes de fazer o seu mestre mandou. E não é antes, tipo, 5 minutos antes. Antes, dias antes. Tá? Então, você pode fazer uma roda de conversa com as crianças, falando sobre como que a gente se porta ao ouvir uma história. Como que a gente se porta quando a gente está ouvindo uma leitura. E aí, a gente vai direcionando para que eles falem. A gente vai ficar quietinho, a gente vai olhar atentamente e tudo mais. E aí, quando você fala, seu mestre mandou ouvir a história, eles já vão ficar da forma como você combinou com eles que era para ouvir a história. Você não necessariamente precisa falar fazer silêncio, tá? Você pode direcionar de outra forma, mas você vai ter o mesmo resultado, só que dentro de uma brincadeira. Tá bom? Ficou claro isso? Deu uma clareada do que é o lúdico na educação infantil? Para quem deu uma clareada, manda clareou para mim no chat para eu saber que tá tudo bem. Se deu bom, manda para mim, clareou. Manda para eu saber. Sim, clareou, clareou. Deixa eu ver quem mais que tá clareando. Uma forma legal da gente tirar essa ansiedade das crianças do Pro. O que a gente vai fazer agora? Pro, para onde a gente vai? Pro, o que a gente vai fazer? As crianças de vocês ficam assim também? As minhas ficam o dia inteiro. Pro, o que a gente vai fazer? Pro, para onde a gente vai? O que a gente vai brincar? Hoje a gente vai no parque. Hoje a gente vai no parque? Hoje a gente vai no brinquedão? Na minha unidade a gente tem um brinquedo, tipo aquele brinquedo de espaço infantil de Habib's, essas coisas todas. Foi difícil para conseguir, tá, gente? Eles ficam, a gente vai no brinquedão? Hoje é dia de brinquedão? A gente vai no parque? A gente vai, e eles querem saber o tempo todo onde eles vão. O que é legal a gente fazer? Quando a gente chega, ou quando as crianças chegam, e quando eu digo isso é porque tem professor que faz troca, tá? Tem um em sala e aí troca de professor. Então, ou quando as crianças chegam, ou quando você chega, você vai contar para as crianças o que vocês vão fazer naquele dia, tá? E é legal que isso fique à mostra. É legal que você tenha plaquinhas, cartinhas, alguma coisa que as crianças consigam ver, tá? Algumas coisas que as crianças consigam visualizar. Então, você vai falar. Então, a gente vai ao parque, a gente vai ouvir uma história, a gente vai fazer um desenho, a gente vai fazer uma brincadeira, a gente vai cantar música, e aí a gente vai embora. É legal que as crianças visualizem tudo isso. E aí, quando elas falam assim, Pro, o que a gente vai fazer? Você fala para elas assim, o que a gente já fez lá da rotina? O que a gente não fez ainda? O que a gente está fazendo agora? Você direciona essa criança para dentro da rotina. Só que ela precisa conseguir visualizar para ela enxergar essa organização. Tá? É bem legal. É bem legal. E é legal que isso fique na altura das crianças. Tá? Ó, tem alguém falando assim que tem a rotina com fotos. Muito bom. Tá? Eles gostam bastante. E aí, o que a gente vai ensinando para as crianças? A gente ensina sobre tempo, a gente ensina sobre sequência, a gente ensina sobre eles esperarem esse tempo até chegar na última atividade, tá? A gente vai mostrando para eles como é que funciona, ao invés de ficar. Eu já não falei que a gente vai no parque depois do almoço, a gente vai no parque depois do café. Eles não têm essa noção de depois, eles não têm essa noção, tá? Mas se eles conseguem ver, é muito mais fácil, tá? E com o tempo, eles vão adquirindo esse conhecimento,
tá? Eles vão adquirindo essa habilidade. E aí eles começam a cobrar para fazer. Hoje a gente não vai colocar a rotina. Hoje a gente não vai colocar as imagens, hoje a gente não vai colocar, tá? Como que eu faço com os meus? Eu gosto de ter um lugar para que eles pendurem, tá? Então eu tenho as imagenzinhas, tenho os pregadores e eu gosto que eles pendurem. As minhas salas sempre tem um varal assim no fundo da sala, que é para esse fim mesmo, tá? Ou eu penduro no varal ou eu prendo na lousa, né? Ou na parede, onde tiver espaço, tá? Mas eu gosto que eles façam, tá? É legal ter esse momento deles participarem. E quando a gente vai colocando, né, essas ações de rotina, a gente vai colocando as crianças para onde a gente quer. Tá? Então, eles já sabem que eles vão chegar, né? A professora vai estar na porta, vai receber, eles têm que guardar a mochila, tem que colocar a agenda em cima da mesa, tá? Eles vão ter ali um momento de brincar, eles vão ter que fazer essa conversa para saber o que a gente vai fazer, essa conversa sobre a rotina, tá? A gente vai criando esses rituais, né? A gente vai criando essa sequência de ações e a gente vai inserindo essa criança devagar dentro da rotina de escola, dentro da rotina pedagógica, tá? E a forma como a gente leva isso é muito importante. Percebam que eu tô a aula inteira falando sobre isso. A forma como a gente direciona, a forma como a gente fala, vale muito mais do que o recurso que a gente está usando, tá? Vale muito mais do que o fantoche lá que a gente pagou R$ 80, tá? Eu posso contar uma história com um saquinho de plástico na minha mão. Se eu souber como eu direciono isso, vale muito mais do que o fantoche de R$ 80. Tá? E aí depois, a sensação da sala, né? A sensação, o auge da sala vai ser brincar com o saquinho de plástico. Tá? Vai ser as crianças brincarem com o saquinho de plástico, elas vão pôr na mão e elas vão fazer igual e elas vão querer. Tá? Porque fez sentido. A forma como você apresentou fez sentido. E aí, como é que a gente trilha esse caminho? Primeiro a gente aprende a fazer sem nada, depois a gente traz com recurso mais simples, e aí depois a gente pensa se vale mesmo, tá? Se vale mesmo gastar dinheiro com os recursos mais caros. Porque se eu tô conseguindo atingir os meus objetivos com os recursos que eu tenho aqui, que a gente pode colocar até aqui para pensar em sustentabilidade, a gente pode colocar aqui as crianças para pensarem, né, se eu preciso de fato adquirir algo, né, se eu preciso gastar aquele dinheiro com aquela coisa, né, são vários conceitos que a gente vai trabalhando quando a gente sabe a forma que a gente vai direcionar, tá bom? Então, o lúdico não é só a gente ter a sala toda colorida, não é só você ter lá os painéis de EVA falando de tempo, falando de calendário, falando de ajudantes do dia, de chamadinha, né? Esses espaços, inclusive, quando a gente adulto entra, a gente tem uma sensação de poluição visual. Porque é tudo muito colorido, é muita coisa. É muita coisa pendurada, é muita coisa exposta, é muita cor, é poluição visual. E se a gente pensa assim, imagine para as crianças. Como que não é? Imagine para uma criança que é autista, que os estímulos, né, são muito mais fortes para ela. Como que não é esse colorido todo, esse excesso de informação? Tá? Então, a gente pensar no menos, tá? O menos é mais. As meninas mandando aqui, que já fez várias aulas com recursos simples que deram mais envolvimento do que algumas elaboradas. É verdade, tá? E muitas das vezes é a forma como a gente apresenta. Porque se o recurso ele é mais simples, a gente olha e fala assim, vou ter que fazer ter que incrementar isso aqui. Se eu levo um brinquedo, um fantoche, uma marionete, ele por si só, né, ele já tem muita coisa.
E aí o nosso pensamento é o contrário. A gente pensa assim, eu não vou fazer muita firula aqui, porque senão vai ficar muita coisa. E aí as crianças perdem esse encanto, tá? Então é muito mais sobre o como nós vamos fazer do que sobre o que. Você pode fazer uma brincadeira simples sem nada. Você pode fazer um seu mestre mandou. Você pode fazer um vivo ou morto. A forma como você faz é a forma que você está usando o lúdico em sala de aula, tá? Não adianta você fazer ali uma encenação de teatro com as crianças, né? Se as crianças estão ali todas vestidas com uma roupa diferente, é tudo lindo e maravilhoso. Aí você olha para a cara das crianças, elas estão com as caras assim, e na cabeça dela ela tá pensando assim, nossa, isso pinica, isso coça. Por que a professora tá vestida com uma roupa que é mais bonita que a minha? Né? Esse negócio tá me incomodando. E aí ele começa a puxar o fio da roupa do amigo, porque tá pendurado e ele acha legal. Né? Então, a forma como a gente faz fala muito mais do que o que. Tá? E você pode também fazer a superprodução, né, e saber direcionar ela. Se você direcionar direitinho, vai dar bom. Só que primeiro a gente pensa em fazer aqui com o mais simples, tá? Primeiro a gente faz no mais simples e aí a gente vai pensando em escalar isso. A gente vai pensando em deixar isso mais incrementado. Tá bom, meninas? Tudo certo por aí? Vocês têm dúvidas sobre a aula de hoje? Vocês têm dúvida ou tá tudo bem? Se tá tudo bem, manda para mim. Tudo bem. Se tem dúvida, coloca dúvida no chat para eu saber. Se tá tudo bem, manda para mim. Tudo bem. Se tem dúvida, manda a dúvida para eu responder. Enquanto vocês escrevem, Cris, tem material hoje? Tem, tá? Tem. O nosso material hoje tem, deixa eu contar aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 situações. 7 situações da rotina da educação infantil, tá? E aí eu coloco aqui dentro dessas situações exemplos de como você pode lidar com ela de forma lúdica, tá? Então são 7 situações da rotina pedagógica e eu dou uma opção para vocês lidarem com ela de forma lúdica, tá? Pensando nessa nossa aula de hoje. Então, de acordo com o que vocês já têm, sem precisar comprar curso de contação de história, de musicalização e tudo mais, tá? Como é que eu faço para conseguir o material? Quem já está aqui das outras aulas já sabe que eu vou fazer um post lá no meu feed sobre a aula, né? Então, vai ter um post lá falando sobre a aula de hoje. Vocês vão comentar o que vocês aprenderam comigo hoje, tá? Vocês vão comentar como é que vocês vão usar o lúdico nas turmas de vocês a partir de hoje, tá? O que vocês entenderam nessa aula? O que mudou para vocês a partir dessa aula, tá? Quem já está aqui há mais tempo já sabe como funciona. E aí, amanhã, né? Amanhã, todo mundo que comentou vai receber um direct meu. E aí, no direct, eu vou pedir uma palavra-chave. Cris, e por que a gente precisa comentar e você ainda vai pedir uma palavra-chave? Porque quando vocês comentam, fica lá para todo mundo ver, né? E aí pode vir alguém que não estava aqui na aula, né? Que não estava aqui na aula e comenta qualquer coisa lá. E aí, se eu envio o material para todo mundo que só comenta, né? Perde o sentido. A pessoa não estava aqui, a pessoa não se comprometeu e ela vai receber o mesmo material que vocês. Não é justo. Então, a gente tem uma palavra secreta, tá? Qual que é a palavra secreta de hoje? Lúdico, tá? A palavra secreta de hoje é lúdico. Anotem aí. Nossa palavra secreta de hoje é lúdico. Então, amanhã,
quando eu perguntar para vocês qual que é a palavra secreta, vocês vão me dizer lúdico. Podem ficar tranquilas, porque eu respondo todo mundo no direct, tá? Quem já me mandou mensagem, né? Quem já fez esse exercício nas outras semanas, sabe que eu respondo todo mundo. E vocês já perceberam que eu gosto de conversar, né? Então, fiquem tranquilas. E vou cobrar vocês. Vocês estão conversando pouco comigo. Estou sentindo falta de vocês. Conversem comigo, tá? Então, a hora que a gente sair da aula, eu vou colocar um post lá no feed sobre a aula de hoje. Vocês comentem. Comentem o que vocês aprenderam aqui hoje, tá? E aí, amanhã, no direct, eu vou pedir para vocês a palavra-chave. A palavra-chave é lúdico. Palavra secreta. É lúdico. E aí, eu envio o material para vocês. Tá bom, meninas? Todo mundo mandando que tá tudo bem. Então, a gente encerra a aula de hoje. Eu agradeço a presença de todo mundo e espero vocês na semana que vem. Tá bom? Beijo para todo mundo e boa noite!